Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Hebreus 5, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado por esse sermão, Deus, por essa palavra, Deus, que o Senhor colocou em meu coração. Nosso pedido, o meu pedido, ó Pai, é que o Senhor fale a vida da Tua igreja, que o Senhor edifique a vida da Tua igreja, que o Senhor console, conforte e exorte, Deus, o Teu povo, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1983, época de Guerra Fria, os soviéticos haviam derrubado um Boeing 747, matando 269 pessoas, e entre elas um congressista norte-americano. Por conta disso, escalaram algumas pessoas para observar os radares de alerta antimísseis, dentre elas o tenente-coronel Stanislav Petrov, pois havia um temor de um contra-ataque americano com bombas nucleares. No dia 26 de setembro, Petrov, sentado no seu posto, observando possíveis ameaças, o radar do nada dá um sinal de um míssil lançado pelos Estados Unidos. E depois, em seguida, outro, e daqui a pouco vários mísseis eram capturados pelo radar, alertando o tenente-coronel. E no momento de êxtase, Petrov se viu em um dilema muito difícil, pois ele desconfiava da veracidade dos alertas emitidos pelos radares. E, na verdade, ele acreditava que os computadores estavam errando em sua análise. Então, só se podiam fazer duas coisas. Primeiro, era avisar a Moscou e rapidamente a União Soviética contra-atacar e mandar uma enorme quantidade de mísseis nas terras norte-americanas, fazendo com isso que milhões de pessoas morressem com aquele ato. Ou segundo, confiar na sua intuição e permanecer calado, esperando que os computadores errassem. O livro no qual está inserido nosso texto é escrito por causa também de um grande dilema. Primeiro, os judeus convertidos ao cristianismo queriam trazer toda a lei cerimonial para praticarem essa nova religião que seria o cristianismo. E em segundo lugar, era entenderem que Cristo foi o cumprimento de toda essa lei e o ponto final dela, de forma excelente e perfeita. Esse era o lema que o autor passava junto com o seu povo. E é muito polêmico e incerto quanto à autoria do livro, pois já o seu tema central é muito bem definido. A superioridade de Cristo em relação à antiga dispensação. Tertuliano, por exemplo, cristão primitivo, chega a afirmar que Barnabé é o autor da epístola. Já em Alexandria, há uma tendência no terceiro século de ligá-lo ao apóstolo Paulo. Tal conexão fez com que muitas cópias dos manuscritos viessem assim intituladas como Epístola de Paulo aos Hebreus. Porém, segundo o F. Davidson, a própria evidência interna da epístola, como a sua linguagem, estilo, conteúdo, é considerada como prova conclusiva contra essa suposição. Mas muitos outros defendem a autoria do apóstolo. Outras sugestões totalmente especulativas são Apolo, Silas, Áquila ou Filipe o evangelista. Mas não existe qualquer evidência para comprovar que algum desses tenha sido, com certeza, o seu autor. É melhor, irmãos, que nós nos contentemos em não saber, pois se isso fosse realmente relativo, ou se fosse relevante, o Espírito Santo tinha nos revelado de forma clara. Provavelmente o livro foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Pois se fosse mais tarde, com certeza, o autor tinha mencionado a queda do templo pelo general Ciro, que vai acontecer no ano 70.
O livro é endereçado provavelmente aos cristãos judeus deste mesmo século, pois estes que deixaram a excelência e a gloriosa estrutura de sacrifícios, tabernáculos e leis cerimoniais, por um Jesus que dispensava toda essa glória externa, que tinha morrido como um criminoso, que tinha sido rejeitado pela maioria dos judeus, e ainda possivelmente ter de enfrentar a possibilidade de violentas perseguições anticristãs. É bem possível, portanto, que se sentissem tentados esses judeus a apostatar e renegar Jesus. Renegar não só Jesus, mas como toda a sua obra, e voltar a abraçar a glória visível que o judaísmo oferecia. Por isso o autor, em toda a sua carta, argumenta a favor da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Da superioridade de Cristo sobre aquilo que apenas era uma sombra. Da perfeição sobre a imperfeição. Da plenitude sobre o parcial. Por isso, e portanto, o autor, alguns comentaristas dividem o livro em 5 partes. A primeira parte é que Cristo é superior aos anjos. Vai do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 18. A segunda parte é que Cristo é superior a Moisés. Capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 13. Terceira parte, que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Capítulo 4, versículo 14 a 10, 18. Divisão 4, são chamados a perseverar na fé. Capítulo 10, versículo 19, do 12 ao 29. E quinta divisão, a conclusão, todo o capítulo 13. O nosso texto está inserido na terceira parte dessas divisões. Cristo sendo singular em seu ofício. Diante disso, queremos refletir sobre o seguinte tema: a singularidade do sacerdócio de Cristo. E nos vem uma pergunta bem interessante, porque no que consiste a singularidade do sacerdócio de Cristo? Em primeiro lugar, nós vemos, através do nosso texto, que consiste no contraste ao sacerdócio arônico. Vejam comigo e leiam comigo o versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O primeiro argumento, irmãos, que o autor usa para a escolha do sacerdote, desde o Antigo Testamento, é que ele deve ser tomado dentre os homens. A princípio parece ser algo óbvio, mas deixa claro que não deve ser anjo ou nem qualquer outro ser celestial, pois o autor continua a explicar o motivo de ser um homem. O motivo é que ele deve ser a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ainda como nos mostra a palavra de Deus, o sumo sacerdote deveria ser da tribo de Levi, descendente de Arão. Ainda que seguissem essa descendência, não devia haver nele nenhum tipo de defeito físico. Não podiam ser coxos, ou cegos, ou aleijados. Não podiam ter nenhuma deformidade no seu corpo. Eles deveriam ser perfeitos. No versículo 2 do nosso texto, o autor continua defendendo a humanidade do sacerdote, pois ele deve ser capaz de, como diz o texto, condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Ou seja, ser compassivo com o povo da aliança. O sacerdote conhecia perfeitamente as fraquezas do seu povo, pois ele mesmo as sentia diariamente. Ele sabia exatamente as tentações daquele povo. Ele tinha todas as informações para interceder pelo povo, pois ele era tão pecador quanto eles e necessitava dos mesmos sacrifícios que eles. É exatamente isso, irmãos, que o autor da carta continua no seu argumento no versículo 3. Narrando a necessidade do sacrifício, não só pelo povo, mas também pelo próprio sacerdote. Vejam que na observação anual do dia da expiação, como é narrado lá em Levítico 16, o sumo sacerdote precisava, em primeiro lugar, oferecer um sacrifício por si mesmo. Só então poderia oferecer sacrifício por sua nação. Uma vez agora que Jesus, o Filho perfeito de Deus, não há mais necessidade de oferecer sacrifícios por si mesmo. Ele está em perfeita comunhão com o Pai, pois não precisaria de purificar alguém que já é puro, perfeito, sem mácula, sem pecado, no mesmo estado de Adão antes da queda. Mas isso não significa dizer que ele não conheceu as nossas fraquezas. Pelo contrário, João Calvino afirma em seu comentário o seguinte: ainda que estivesse sempre isento do pecado, no entanto, essa experiência das fraquezas anteriormente descrita por si, somente, é suficiente e poderosa para predispô-lo a socorrer-nos, fazendo misericordioso e disposto a perdoar, bem como torná-lo solícito para conosco em nossas misérias. Há uma referência clara
no que diz o próprio livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim: por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele conhece intimamente as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ele passou por tudo isso para saber exatamente pelo que interceder. E por último, o autor deixa claro que a responsabilidade e honra não é tomada ou decidida pelos homens, mas eles são chamados pelo próprio Deus. E só assim, chamados por Deus, cumprindo esses pré-requisitos para exercer tal ofício, como foi no caso do próprio Arão. Irmãos, o sacerdote deveria ser, então, chamado por Deus, vestir as vestes ordenadas por Deus, não podiam ter nenhum defeito físico, e obviamente deveria ser homem e da tribo de Levi. De fato, homens poderiam cumprir todas essas exigências, mas nunca, irmãos, nunca poderiam entrar nos santos dos santos se não houvesse sacrifício. Nunca poderiam interceder pelo povo se antes não se purificasse por meio do sangue. Um animal deveria morrer para que eles vivessem. O sangue deveria ser derramado e aspergido sobre o propiciatório, para que a misericórdia e as promessas entrassem em ação. Assim, irmãos, a graça no Antigo Testamento toma forma, ainda que sombra, ainda que de forma parcial e incompleta, apontando para aquele que era a plenitude de todas essas coisas. Aquele que era o sumo sacerdote e o próprio sacrifício, aquele que sem pecado não precisou de remissão, mas se fez cordeiro para a remissão do seu povo. Cristo, nosso sumo sacerdote, aquele que morreu como ovelha indo ao matadouro, mudo, ele ressuscitou. E até hoje intercede por nós, o nosso Salvador, o Filho de Deus. No tabernáculo e no templo do Velho Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, sempre com sangue, como oferenda pelo pecado. Agora, contudo, o caminho para o Santo dos Santos está aberto por causa da obra sacrificial de Jesus. Deus mostrou o significado da morte de Jesus, rasgando o véu que separava os santos do santo lugar, quando ele morreu. O privilégio de entrar e habitar na presença de Deus no céu está disponível aos eleitos, através do sangue de Jesus Cristo. Assim como Jesus, em sua pureza, entrou na presença de Deus, também podemos entrar na presença de Deus, purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, Cristo é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem não precisa de rituais para entrar na presença do Pai. É Ele que cumpriu os rituais para que nós possamos desfrutar desse livre acesso ao Pai. É Ele que está sentado à direita de Deus, pedindo ao Pai por você e por mim. Ele é aquele que é o Adão perfeito, o Arão perfeito, o Moisés perfeito, o Davi perfeito, o Filho perfeito. Que possamos, irmãos, confiar, que confiemos inteiramente, de coração e mente, que Cristo é o nosso sumo sacerdote e nos une ao Pai. A obra de Cristo foi perfeita e eterna, e Deus seja louvado por isso. Irmãos, estamos meditando sobre a singularidade do sacerdócio de Cristo. No que consiste a singularidade do sacerdócio de Cristo? Vimos, em primeiro lugar, que consiste no contraste ao sacerdócio arônico. Em segundo lugar, vimos que consiste na sua divindade. Leiam comigo os versículos 5 e 6 do nosso texto, que diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui é claro em seu argumento, usando o Antigo Testamento para defender a superioridade e a singularidade de Cristo, pois Jesus é Deus. Primeiro, o autor afirma que Cristo não se glorificou, mas glorificou o Pai, dando seguimento ao argumento usado no versículo anterior do nosso texto. Pois para ser sumo sacerdote, ele deveria ser chamado por Deus, como foi Arão. Cristo, ele não se auto-intitula sumo sacerdote, mas ele recebe de Deus esse título, esse ofício, e ele cumpre perpetuamente, glorificando assim o Pai. Por isso o autor da carta cita o Salmo 2, versículo 7, dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
É praticamente unânime entre os comentaristas afirmarem que o autor de Hebreus se refere à divindade de Cristo nesses versículos. O próprio autor cita esse mesmo salmo, o autor de Hebreus cita esse mesmo salmo no capítulo 1, versículo 5. Nessa ocasião, o autor, desde o começo do capítulo, vem exaltando a obra de Cristo, mostrando a forma como Deus se revela em Cristo e afirmando que Cristo é o grande Criador do universo junto ao Pai. Agora, nos versículos 4 e 5 desse capítulo, o autor eleva Cristo sobre os anjos, Filho de Deus, e diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, pois ao qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O texto de Salmos, capítulo 2, versículo 7, refere-se a Davi, é claro, sendo declarado como rei mediante a bênção de Deus. Ele era um ungido do Senhor. Mas sabemos que para um homem ser consagrado rei, era preciso que ele fosse ungido com óleo. E, especificamente nesse salmo, Deus o chama de filho. Um termo que é usado especialmente para o unigênito de Deus, o grande Messias. E completa o versículo 7 dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segundo Francis Davidson, as palavras eu hoje te gerei são historicamente como fazendo referência ao dia da entronização de Davi. Porém, nem a palavra filho, nem a expressão eu hoje te gerei podem na sua plenitude se referir ao rei Davi. Por isso o salmo ele é considerado messiânico. Por isso o reinado de Davi não é pleno, não é eterno nem perfeito. Davi não pode cuidar de toda a nação, seus olhos não estão sobre todos os lugares. Davi não pode proteger a nação de todos os males. Davi não podia governar a nação perfeitamente. Davi não podia subjugar todos os povos com justiça. Cristo, irmãos, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um homem não podia ocupar esse espaço de rei sobre toda a terra. Um homem com pecado imperfeito, tendo a sua justiça como trapo de imundícia, nunca poderia ocupar esse ofício de forma plena e eterna. Só Deus pode ser o governador do universo. Só Deus pode ser o rei sobre todas as coisas. Só Deus tem um braço estendido para acolher todo o seu povo. Só Deus possui o cetro de justiça para julgar toda a terra. Agora Jesus, irmãos, segunda pessoa da Trindade, inaugura o seu reino com a sua vinda à terra, sendo concedido e outorgado pelo próprio Pai, ou considerando pelas suas próprias palavras: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Veja, irmãos, lembre-se que a monarquia em Israel não foi instaurada pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. No livro de 1 Samuel, o povo pede um rei, pois olhavam para as outras nações e viam que eles tinham um rei físico, um rei palpável, que os governasse, que os liderasse nas guerras. Acontece que o povo de Israel se reúne diante do profeta Samuel, ele pede um rei como as outras nações. Samuel então consulta o Senhor e responde, está lá no livro de 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, diz: atende, o Senhor respondendo a Samuel, atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, porque para eu não reinar sobre ele. Vejam, irmãos, o povo de Israel já tinha um rei, era o próprio Deus, mas o pecado no coração do povo fez com que eles quisessem um rei com nações ímpias, como as nações ímpias. Veja como o Senhor responde: não te rejeitou a ti, mas a mim. Então Deus dá um rei, estabelece Saul como o rei do seu povo. Mas, irmãos, só um rei que fosse Deus poderia tomar esse ofício de forma eterna. Saul morre, depois vem Davi, depois vem os próximos reis, mas só um Deus que podia tomar esse ofício de uma forma eterna. Por isso que a promessa que Jacó fez a Judá foi: de Judá não se apartará o cetro, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Por isso também, irmãos, que o profeta Isaías declara no capítulo 9, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ainda, no nascimento de Cristo, o anjo Gabriel declara no livro de Lucas, lá no capítulo 1, versículo 32 e 33, o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Israel rejeitou o reinado de Deus no Antigo Testamento, mas o Pai cheio de graça,
cheio de sabedoria e misericórdia, há 2000 anos, retoma o seu reinado na pessoa de seu Filho e lhe dá toda a autoridade nos céus e na terra, inaugurando o seu reino e reinando sobre tudo e sobre todos. Mas veja, irmãos, se o autor declara que Cristo é Deus e Rei sobre tudo, como também poderia ser sumo sacerdote? Como alguém poderia exercer esses dois ofícios, sabendo que para exercê-los, exigiriam alguns pré-requisitos que os fariam impossível exercê-los simultaneamente? Após as 12 tribos, no caso. Veja como é singular o Filho de Deus. Por isso que o autor ele continua o seu argumento no versículo 6, dizendo: como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, era impossível, depois das 12 tribos, um sumo sacerdote ser rei também. Pois um homem comum não podia acumular dois ofícios em si mesmo, somente um Deus, homem. Como vimos anteriormente, para ser rei, era preciso ser ungido. Mas a premissa para ser sumo sacerdote também era ser homem, sem defeito, da ordem dos levitas, ou seja, tinha que ser da tribo de Levi. Jacó promete ajudar que o cetro não se apartará da sua tribo. Lembre-se, irmãos, que Jesus é da tribo de Judá. Jesus ele é rei por promessa. Ele pertence à tribo certa. Jesus ele cumpre todos os requisitos para se assentar no trono eterno como rei. Mas como ele poderia ser da tribo de Judá e ser sumo sacerdote? Não obstante, ele não era da descendência de Levi ou da ordem de Levi. Como Cristo poderia ocupar esses dois ofícios? Por isso, irmãos, que o autor lembra da ordem de Melquisedeque. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 14, dos versículos 18 a 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdócio do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, irmãos, nesse capítulo em Gênesis surge esse homem que é rei de Salém, paz, ou Jerusalém. Ele traz pão e vinho, era sacerdote de Deus e recebe o dízimo de Abraão. Ainda o próprio autor de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer que ele não tinha pai, não tinha mãe, nem genealogia, não teve princípios de dias, nem fim da existência, entretanto foi feito semelhante ao Filho de Deus. Podemos notar, se ocultarmos o nome Melquisedeque de todas essas informações, fica claro que essas informações se referem ao nosso Deus homem, Cristo Jesus. Fica claro que ele está falando daquele que não foi criado, daquele que vai de eternidade a eternidade, daquele que não teve início e não tem fim, daquele que é rei e sacerdote para sempre. Melquisedeque era um tipo de Cristo. E mais interessante, é pouquíssima quantidade de informações sobre esse homem. Há um silêncio em sua história, há um abismo de dados e referências sobre ele, que agora vai ser esclarecido no segundo homem dessa ordem, na forma plena, o Deus homem, o rei sacerdote, da ordem não de Levi, mas de Melquisedeque. É aquele que não tem começo e que não tem fim, e reina com o cetro de justiça, e intercede por nós com seu próprio sangue nas mãos. Irmãos, estamos meditando sobre a singularidade do sacerdócio de Cristo. No que consiste a singularidade do sacerdócio de Cristo? Vimos em primeiro lugar que consiste no contraste ao sacerdócio arônico. Em segundo lugar, consiste na sua divindade. E em terceiro lugar, consiste na sua humanidade. Leiam comigo os versículos 7 e 8, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor defendeu anteriormente a divindade de Cristo. Agora o autor começa a defender a sua humanidade. Era grande o número de heresias que o povo daquela época atrelava a Jesus. Uns diziam que Jesus era somente divino, outros diziam que a tese deles era que Jesus era somente humano, só mais um profeta. O autor de Hebreus defende claramente no nosso texto, em toda a carta de Hebreus, que Jesus é tanto homem, é Deus e também é homem. E ele é isso, Deus
concede isso para Jesus, para que ele cumpra o propósito do Pai. Veja, todos os comentaristas, ou praticamente todos, afirmam categoricamente que o escritor de Hebreus, nesse começo do versículo 7, que diz, nos dias de sua carne, faz referência à sua vida terrena. Calvino, comentando essa expressão, diz, o termo carne não significa substância material, a carne, e sim a condição da sua vida. E a ação que o escritor de Hebreus ressalta depois de afirmar a humanidade de Cristo é o seu sofrimento. Sofrimento esse de morte. O próprio Calvino ainda comentando esse versículo, mas agora aplicando a vida dos crentes, ele diz, ao dizer nos dias da sua carne, ele indica que o tempo das nossas misérias humanas é limitado. Assim como ele encarnou, sofreu sofrimento de morte, ele tinha certeza que um dia, um tempo, um momento, isso acabaria. Irmãos, podemos ter a certeza que teremos sofrimentos em nossas vidas. Deus não nos envolve numa redoma onde não seremos atacados pelas decepções e sofrimentos terrenos. Não, pelo contrário. Ele mesmo afirma, no mundo tereis aflições. Mas o próprio Cristo nos ensina como agir quando vier sobre nós essa avalanche amarga. Cristo oferece clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Pai, como nos diz na continuação do versículo. Irmãos, não podemos ler esse versículo sem nos lembrarmos de um dos momentos mais dramáticos que passou o Senhor Jesus como homem, que é o Getsemane. Cristo sofreu dores imensuráveis. Ele verdadeiramente sentia dor, pois se Cristo fosse intocável por qualquer dor, então nenhuma consolação provinda de seus sofrimentos nos atingiria. Cristo deveria sentir dor, pois a consolação que Ele nos oferece advém da dor que Ele sofreu. Se assim não sentisse, não receberíamos o consolo oferecido pelo conhecimento da sua dor. E diante da dor, Cristo suplica, Cristo chora, Cristo ora e pede ao Pai para que o livre da morte. Veja que a continuação do nosso versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus diz, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E sua oração é atendida, irmãos. Deus o ressuscita. Deus quebra as algemas da morte e traz de volta o seu Filho amado. Cristo orou e pediu para que aquele que é o único que pode fazer as coisas acontecerem em meio ao sofrimento. Cristo suplicou aquele que podia estender o seu braço forte, aquele que ouve os necessitados, aquele que é o único que nos liberta das lágrimas. Lágrimas e clamor nos recomendam fervor e sinceridade de coração. Não devemos orar a Deus seguindo um formalismo sem vida, estagnado, engessado. Devemos orar, mas orar como ardentes desejos espirituais. Mas ainda há um detalhe nesse versículo, irmãos. A continuação do texto nos diz que Cristo foi ouvido por causa da sua piedade. Os estudiosos discordam a respeito da tradução, alguns estudiosos discordam a respeito da tradução dessa última palavra, piedade. Alguns traduzem por causa do seu temor, como é na tradução Almeida Revista Comentada e Anotada. Outros traduzem por sua reverente submissão. Mas essa palavra só acontece, mais uma vez na Bíblia, que está lá em Hebreus, no próprio livro, no capítulo 12, 28. Sendo assim, Simon Kistemaker, ele comenta que a melhor forma de entender essa expressão é submissão reverente. Ele foi ouvido por Deus por causa da sua submissão reverente. Westcott, escrevendo sobre essa palavra, diz, a expressão marca a reverência constante e cuidadosa que Jesus possuía. Entendemos então que Jesus foi ouvido pelo Pai, pois estava disposto de forma reverente e submissa a acatar a decisão vinda do alto. Pois é, irmãos, nas nossas vidas estamos dispostos a orar muitas vezes, a suplicar e até chorar. Mas, em contrapartida, queremos que as nossas orações sejam atendidas. Não de qualquer forma, mas da forma como nós planejamos, no nosso tempo, no nosso momento, do nosso jeito. Nem sempre queremos acatar a resposta vinda do alto. Nem sempre queremos abraçar a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus sofreu na pele todo o nosso pecado. Pediu ao Pai para que, se possível, afastasse dele o cálice da ira. Porém, Deus o fez tomar todo o cálice, para que os eleitos
do Pai tivessem vida. Mas o Pai fez muito mais do que podíamos pensar ou imaginar. Deus ressuscita da morte. E assim, além de nos oferecer vida, a sua ressurreição nos oferece vida eterna. Jesus precisava ser homem, passar por tudo isso, sofrer todas as dores inimagináveis em nosso lugar. É isso que diz a continuação do nosso texto. Veja lá no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, a sua humanidade deveria passar pela experiência do sofrimento. Cristo, Deus homem, deveria obedecer, mas em uma obediência de morte, e uma morte de cruz. Uma obediência de humilhação e de sofrimento, pois todo esse sofrimento, até a sua morte, atestaria a sua obediência ao Pai. Irmão, só houve redenção, porque houve perfeita obediência. Como o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Possamos então obedecer, mas obedecer em submissão, entendendo que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Estamos meditando, irmãos, sobre a singularidade do sacerdócio de Cristo. No que consiste essa singularidade? Vimos que, em primeiro lugar, consiste no contraste ao sacerdócio arônico. Em segundo lugar, consiste na sua divindade. Em terceiro lugar, consiste na sua humanidade. E em quarto e último lugar, consiste em ser o autor da salvação. Vejam comigo os versículos 9 e 10. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, veja a argumentação do autor de Hebreus, como ela é perfeita, como ela é progressiva de forma bíblica. É muito interessante como o autor de Hebreus ele maneja as informações, os argumentos. Primeiro ele diz que o sacerdócio de Jesus é maior do que Arão. Depois ele diz que Jesus é Deus. Depois ele afirma que Jesus é homem. E agora tudo isso tem um propósito. Tudo isso vai culminar em algo que é o objetivo do Pai. Jesus ele é singular porque ele é o autor da salvação. Note que o versículo 8 tem uma ligação direta com os versículos 9 e 10. O versículo 9 inicia com um conectivo, é ou e, fazendo com que a frase a seguir seja a consequência da frase anterior. Perceba que o autor começa dizendo que Jesus, tendo sido aperfeiçoado, e a expressão aqui aperfeiçoado pode gerar algum tipo de dúvida ou polêmica, pois como Jesus, o Filho de Deus, que é perfeito, pode de alguma forma ser aperfeiçoado? E a resposta fica clara quando entendemos exatamente o objetivo desse conectivo. Veja o final do versículo 8 e o início do versículo 9, que diz assim: ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado. Jesus de fato era perfeito, mas era necessário que ele encarasse e sofresse os nossos sofrimentos, e ele obedeceu e sofreu, e por isso foi aperfeiçoado. Alguns traduzem essa palavra como consumado ou maturidade, mas a perfeição se dá na consumação do sofrimento do Messias de Deus. Paulo, atestando isso, escrevendo em Filipenses 2, texto conhecido, diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em nada Jesus tinha falta ou pecado, nós sabemos disso, mas a sua humanidade precisava sofrer as nossas angústias, por isso tinha um grande propósito. Logo após ter sido aperfeiçoado no sofrimento, sofrendo o sofrimento dos eleitos, é exatamente isso, é como se Cristo que com uma mão estivesse segurando o juízo de Deus e com a outra mão estendendo e segurando a mão dos seus filhos, dos eleitos. Jesus então torna-se o autor da salvação. Vejam só, Jesus é aperfeiçoado em sofrimento, sentindo as nossas dores, levando sobre as suas costas nossas mazelas. E só então ele pode se tornar o autor da maior obra de todos os tempos. A obra que impactou a história daquele povo e que até hoje vem impactando a nossa vida.
Ele é aquele que nos salva do juízo do Pai, livra a nossa alma do pecado e nos faz amigos de Deus. Mas não termina aí, irmãos. Se Cristo somente nos salvasse dos pecados e nos redimisse, após essa obra, quando voltássemos a pecar, poderíamos perder essa salvação conquistada com muito sofrimento. Mas não. Jesus não só nos salva do nosso pecado, mas nos assegura essa salvação por toda a eternidade. Por isso o sacerdócio de Cristo ele é singular. Ele não precisava se sacrificar, morrer todo ano para redimir o pecado do seu povo. O seu sacrifício não era parcial, como feito aquele por Arão, mas o Cordeiro perfeito de Deus. Um único sacrifício foi suficiente para perdoar o pecado do seu povo. Pecados passados, presentes e futuros. As promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Porquanto antes a graça era manifestada através das promessas ao seu povo. No Novo Testamento agora a graça é uma pessoa. Singular. Única. Um unigênito. O Rei da Glória. O ápice da obra de Deus. Por isso no versículo 9 nos diz que Ele é o autor da salvação eterna. Que não tem começo, não tem fim, que salva o seu povo para sempre, que assegura a nossa morada celestial, e Ele mesmo testifica isso, intercedendo pelo seu povo à destra de Deus. Irmãos, como não amar Cristo? Como não o obedeces com prazer? Um Deus, irmãos, que se humilha ao se encarnar, sofre as mazelas nossas da humanidade, é humilhado pelas suas próprias criaturas e morre em favor delas. E agora se torna o autor da salvação eterna. Como não amá-lo? Devemos agradecer a Deus todos os dias pela segurança da salvação, porque se dependêssemos de nós, precisaríamos de sacrifícios todos os anos. O autor ele termina o versículo 10, reforçando a ideia da salvação eterna em Jesus. Pois o seu sacerdócio, que é segundo a ordem de Melquisedeque, também é uma ordem eterna. Ele intercede a favor de nós todo o tempo de nossa vida. O sacerdócio é eterno, a morte de Cristo é eterno, a sua ressurreição é eterna, a sua intercessão é eterna, a sua salvação é eterna. Graças a Deus por isso. Irmãos, diante do que nos foi exposto, eu quero incentivar os irmãos a meditar em pelo menos 4 desafios. O primeiro deles é que o sacerdócio de Cristo ele é singular porque ele é superior ao de Arão. Diferente do povo hebreu, nós temos livre acesso ao Pai. Então, irmão, use desse acesso, use e abuse desse acesso para entrar na presença dEle e colocar sobre Ele todas as suas angústias e lágrimas. O véu foi rasgado, irmãos. Confiemos de coração e mente que Jesus intercede por nós, que Ele cuida de nós. Devemos depositar nele todas as nossas inquietações. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de tempos de vírus, de quarentena, onde muitos duvidam do Deus provedor, do Deus que ama e cuida do seu povo. Ou também no tempo que passamos, ou vamos passar de bonança, entendendo que tudo vem dele e dando graças por tudo. Irmãos, o nosso intercessor, ele nem dorme e nem dormita. Ele zela pela vida dos seus filhos. O segundo desafio, irmãos, que eu proponho à igreja é entendermos que Cristo é Deus. Ele é o nosso representante. Nosso representante, ele é Deus, ele é rei, ele é sumo sacerdote e por isso podemos confiar nele. Esse é o primeiro fundamento da nossa confiança e esperança. A pessoa que cremos é Deus. Os homens podem prometer resolver os nossos problemas, os homens podem dizer saber o sentido da vida, os homens podem achar que estão no controle das suas vidas, mas o Criador do universo é também o nosso Redentor, o nosso Salvador, e derrama sobre nós a sua graça. É Ele que nos governa, é Ele que nos ensina o caminho, e por isso devemos segui-lo, atendendo às suas ordens, e assim vivermos felizes com o nosso Salvador. Por isso, irmão e irmã, deposite sobre Ele toda a sua angústia, pois Ele é o único que pode consolar o seu coração. O terceiro desafio que eu proponho à igreja é entender que Jesus ele também é homem.
E assim vai o nosso segundo fundamento da confiança e da esperança. É saber que Cristo conhece o nosso sofrimento e Ele conhece de perto, pois Ele mesmo sofreu as nossas dores. Muito mais do que nós mesmos. Devemos nos colocar diante de Deus sem timidez ou covardia, pois Ele conhece as nossas dores de pertinho. Então abra o seu coração diante daquele que te conhece de perto. Ele sonda o seu coração, não adianta esconder nada dele. Ele conhece as suas necessidades melhor do que você mesmo. Ele sabe dos seus medos, Ele sabe do seu choro, Ele chora o seu choro. Por isso, irmãos, rasgue o seu coração e se entregue de corpo e alma para o Deus que se humilhou e encarnou para nos dar salvação e esperança. E o quarto desafio que eu proponho à igreja aqui é entender que Ele é o autor da salvação. E aí não há informação melhor para o nosso coração em saber que esse Deus homem é o nosso Salvador eterno. Por isso ame-o de coração, pois Ele o amou com a sua própria vida. Confie na sua obra, pois é eterna e suficiente. E quando, irmãos, mais cedo ou mais tarde, se desviar dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor, quando pecar contra Deus, o autor da salvação está pronto para receber o teu arrependimento, sendo Ele o grande advogado fiel, que está pronto para interceder pelo seu povo, garantindo assim a nossa morada celestial. O tenente-coronel Petrov, ele tinha duas opções. Ele optou por confiar na sua intuição e não alertar Moscou sobre o possível ataque norte-americano com bombas nucleares, evitando assim o extermínio em massa de muitos inocentes com tal contra-ataque. É interessante que Petrov não estava escalado para estar na guarda daquela noite, mas por desígnio de Deus, ele estava lá, pois se lá não estivesse, seria possível que um outro oficial no comando tivesse tomado a decisão contrária, e assim morrido milhões de inocentes. Irmãos, Deus conhece o seu Filho. Jesus Cristo, desde a eternidade, de forma singular, para mediar e sacrificar, sendo Deus homem em favor dos filhos de Deus. Petrov, mais tarde, foi visto como o traidor da pátria e expulso do exército russo. Porém, Cristo foi exaltado e hoje está à destra de Deus, como o nosso sumo sacerdote eterno, mediando e esperando pela sua noiva. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, senti-la com o coração. Entender que o Senhor é o nosso sumo sacerdote eterno, que o Senhor está mediando, Deus, nos mediando com o Pai, o Senhor. Entender que o Senhor é Deus também. Entender que o Senhor encarnou e sofreu os sofrimentos, os nossos sofrimentos, morreu morte de cruz pela minha vida, ó Pai. Entender que o Senhor é o grande autor da salvação. Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.